Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda Menger. Hoje nós estamos aqui com o Natan, nosso intérprete, e nessa aula nós vamos falar sobre governo geral. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Compreender o processo de administração política centralizada no Brasil colônia, tá? Vamos retomar alguns conceitos, né? Você sabe o que foram as capitanias hereditárias? Você lembra por que a administração das capitanias hereditárias fracassaram? Vamos entender por quê, né? Veja, em 1534, o rei de Portugal dividiu o território do Brasil em capitanias hereditárias. Unidades administrativas cujas terras continuavam pertencendo a Portugal. Essa forma administrativa fracassou principalmente pela falta de recursos de alguns donatários, pela grande extensão das capitanias, falta de comunicação entre elas, resistência dos indígenas e ataques de corsários. Então, vejamos que, num primeiro momento, o governo decidiu dividir a parte que lhe cabia, né, do território brasileiro em capitanias hereditárias, para não perder a posse das terras, para que outros povos, né, outras monarquias não viessem e tomassem posse dessas terras. Mas essas capitanias hereditárias não deram certo. E por isso, então, o rei de Portugal decidiu instalar aqui o governo geral. Por quê? Instalar aqui uma administração que pudesse cuidar da posse dessas terras, né, para não perder para outros povos, ok? Então, aqui para refletir. Conflito armado entre garimpeiros e indígenas deixa feridos na terra Yanomami. O que você sabe sobre a invasão e os conflitos dos territórios indígenas, né? Então veja, estudar a Constituição do governo geral pela monarquia portuguesa nos permite compreender o início do processo, a administração centralizada e exploração econômica das terras brasileiras. Além disso, nos permite entender a violência portuguesa sobre os povos indígenas, bem como a sua resistência frente à presença do colonizador. Então, na verdade, nós temos que entender que não foi simples esse processo de colonização, né? E a instituição da administração centralizada no governo geral também não. Por quê? Porque os índios resistiam a essa ocupação, afinal de contas, essas terras eram deles. Então, quando nós falamos ali dos garimpeiros invadindo terras de indígenas, é para a gente perceber que desde 1500 as terras indígenas foram invadidas. Essas terras eram todas deles e foram invadidas pelos portugueses que se sentiram no direito de impor a sua cultura sobre esses povos, né? Dominar esses povos e dizimar esses povos e explorar essas terras, tá? Então aqui, ó, diante do fracasso da maioria das capitanias, o rei de Portugal decidiu centralizar a administração, criando em 1548 o governo geral. Parte do poder dos donatários passava então para o governador geral. No entanto, as capitanias hereditárias continuavam existindo, né, e passam a ser subordinadas, ou seja, o donatário ele tinha a posse, né, através da carta de doação e do foral da capitania, mas ele estava subordinado à autorização do governador geral, né, que passava então a administrar essas terras, tá? Então aqui, ó, o primeiro governador geral quem foi? Tomé de Souza, né? Chegou aqui, foi governador geral de 1559 a 1553. Chegou à Bahia em 1549 acompanhado de 3 auxiliares. Então o governador geral, ele não governava sozinho. Ele tinha esses 3 auxiliares. O capitão-mor, que cuidava da defesa, né? O ouvidor-mor, que cuidava da justiça, e o provedor-mor, que cuidava das finanças. Por quê? Porque, como a gente já tinha falado antes, o território era muito extenso. Então ele não daria conta de desempenhar todas essas funções. Logo, ele precisava desses 3 auxiliares, cada um incumbido de uma área, né? Um da defesa, da segurança, outro da arrecadação de impostos, né? E o outro da justiça, tá? Então aqui, ó, a Fundação de Salvador.
Com ele vieram também funcionários, soldados e jesuítas, chefiados pelo padre Manuel de Nóbrega. Logo que chegaram, os portugueses guerrearam contra os indígenas que resistiram à ocupação portuguesa. Após vencê-los, apossaram-se de seus territórios e neles constituíram e fundaram naquele mesmo ano a cidade de São Salvador, a primeira capital do Brasil. Então, novamente, a gente está falando que esse processo de ocupação não foi um processo simples, né? E perceba que, então, a partir do momento que o rei de Portugal decide colonizar, ele vai percebendo as necessidades, as demandas que vão surgindo. Então, primeiro cria as capitanias gerais, não deu certo, então decide instituir o governo geral e aí vai trazendo funcionários para organizar esse aparato administrativo, para que realmente essa administração funcione, tá? Nossa primeira atividade dessa aula. Então, copie no seu caderno e responda. Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, chegou à Bahia acompanhado de 3 auxiliares. Quem eram e quais as suas funções na administração? Então, vocês vão copiar, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção da atividade, então? Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, chegou à Bahia acompanhado de 3 auxiliares. Quem eram e quais as suas funções na sua administração? Eram o capitão-mor, que cuidava da defesa, o ouvidor-mor, que era encarregado da justiça, e o provedor-mor, responsável pelas finanças, para ajudar, então, o governador-geral nessa administração.
Um arrecadava imposto, o outro cuidava da justiça, né, e o outro cuidava da defesa, da segurança, tá? Então aqui Duarte da Costa foi o próximo governador-geral. Ele governou de 1553 a 1558. Veja, foi o segundo governador, também chegou acompanhado de vários colonos e de jesuítas. Entre eles estava o padre José de Anchieta, que fundou no Planalto de Piratininga, em 1554, o Colégio de São Paulo, origem da vila e depois da cidade de São Paulo. Eu quero que vocês observem que nesse aparato administrativo sempre está presente a preocupação em catequizar esses índios, em levar aos indígenas a fé católica e a cultura portuguesa, a cultura dos europeus, tá? Então aqui, e esses jesuítas vão se instalar, vão criar um colégio onde depois vai dar origem à vila e à cidade de São Paulo, tá? Ou seja, também aí nós percebemos que já começa um aumento dessa ocupação, né, do território brasileiro. Então aqui, ó, o governo Duarte da Costa, né, ele vai passar por esses eventos aqui. A Guerra de Itapuã, onde os portugueses tomaram as terras dos Tupinambás, no litoral baiano, e as usaram para erguer engenhos, né? E aí, obviamente, que houve um confronto com os índios, porque era a terra dos índios, os índios não queriam aceitar que eles tomassem, por isso a Guerra de Itapuã, tá? Pouca atenção às capitanias do sul, os franceses aí invadiram a Baía de Guanabara, fundando uma colônia comercial, que foi chamada França Antártica em 1555. Com a ajuda dos Tupinambás, inimigos dos portugueses, eles conseguiram permanecer na Baía de Guanabara por 12 anos. Né? Veja, tiveram o apoio dos índios, que muito provavelmente estavam insatisfeitos com os portugueses e resolveram se aliar aos franceses. Mas se os franceses ficassem aqui, não seria diferente dos portugueses, né? Os franceses se aliaram aos Tupinambás porque eles tinham interesse, né? E o que eles deixaram na França Antártica? O forte que foi construído naquela região, tá? Ficaram 12 anos ali. Então aqui é a nossa próxima atividade. Copie no caderno e responda o que era a França Antártica. Então vocês vão copiar, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Então, o que era a França Antártica? Foi uma colônia comercial fundada pelos franceses na Baía de Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro, tá? Então veja aqui, o Mendes Sá, né? Outro governador geral que governou de 1558 a 1572, foi o terceiro governador, também guerreou contra grupos indígenas que resistiram aos portugueses e por meio dessas guerras conseguiu terra e escravizados para os engenhos. Combateu os franceses na Baía de Guanabara também, né? Estácio de Sá, seu sobrinho, ergueu um forte no local de origem, que deu origem à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1565. Então, viram que antes nós falamos dos jesuítas que construíram uma escola, onde depois deu origem à cidade de São Paulo. E agora nós vamos ver aqui o Estácio de Sá construindo um forte que posteriormente vai dar origem à cidade do Rio de Janeiro. Percebam que já vão se espalhando os povoados aí nesse processo de colonização, principalmente a partir da instauração do governo geral pelo rei de Portugal, tá? Então aqui a divisão administrativa. Como essa ocupação começa a aumentar, o rei de Portugal entende que é necessário dividir essa administração, né? Então nós temos aqui no mapa que vai mostrar, ó, o estado do Maranhão e o estado do Brasil, tá? Veja, em 1621, com o objetivo de melhorar a defesa e o controle do território, a monarquia portuguesa dividiu o território colonial em duas áreas administrativas, né? O estado do Maranhão com a capital em São Luís, que é essa parte em rosa aqui no mapa, né? E o estado do Brasil com capital em Salvador. Veja que a ocupação do território vai até o Tratado de Tordesilhas, até aquela linha imaginária ali que é o Tratado de Tordesilhas, tá? Então aqui, ó, mais uma atividade para vocês, tá? Observem no mapa ao lado. O que a linha pontilhada de vermelho indica? Qual era a capital do estado do Maranhão e do Brasil? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vocês vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então da nossa atividade. Observe no mapa ao lado o que a linha pontilhada em vermelho indica e B, qual era a capital do estado do Maranhão e do Brasil, né? Então ali, a linha pontilhada de vermelho indica o Tratado de Tordesilhas, que era a linha imaginária que dividia as terras entre terras portuguesas e terras espanholas, né? Lembram que eles tinham feito um tratado quando descobriram que havia terras aqui na América, dividindo a posse dessa terra. Então é isso que esse traçado, esse pontilhado vermelho indica, tá? E qual era a capital então do estado do Maranhão do Brasil? A capital do Maranhão era São Luís e a capital do estado do Brasil era Salvador. Então veja, dividiram em dois estados para facilitar a administração e para impedir que outros invasores viessem tentar tomar posse dessas terras, como a França estava tentando fazer aqui no Rio de Janeiro, né? Então vamos fazer a retomada dessa aula. Essa aula nós falamos sobre governo geral. Por que nós vimos sobre o governo geral e por que o rei de Portugal decidiu instituir aqui um governo geral? Porque a partir do momento que eles decidiram colonizar, porque perceberam que havia risco de invasão de outras monarquias, né? A França principalmente foi a primeira que decidiu invadir. Eles perceberam que as capitanias hereditárias com as capitanias não era possível manter essa segurança. Então era necessário uma administração mais efetiva e com o governo geral isso seria possível, né? Então nós vimos que esses governadores gerais, eles também não governavam sozinhos. Eles tinham ali 3 auxiliares. O capitão-mor, que cuidava da defesa e da segurança, o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, e o provedor-mor, que cuidava das finanças. Por quê? Porque, na verdade, também eles ajudavam nessa administração. Obviamente, esse território era imenso, o governador-geral não poderia estar em todos os lugares, e eles iriam ajudar, né? Vocês também perceberam que eles tiveram que, em vários momentos, em vários locais diferentes desse território, tiveram que enfrentar os indígenas que resistiam à tomada das suas terras. Lembrando que essas terras todas eram dos índios. E eles chegaram e se apossaram. E também trouxeram juntos, né, os jesuítas. Para quê? Para catequizar os índios, para doutrinar esses índios, para que esses índios adotassem a religião católica, que era a religião do rei de Portugal, para que esses índios passassem a falar a língua dos portugueses, né, e agir, adotar a cultura dos europeus, né? Então percebam que esse momento, esse primeiro momento da colonização brasileira não é um momento muito fácil, porque os índios, embora aparentemente sejam pacíficos, mas eles não aceitavam essa dominação e eles resistiram. E aqui nós podemos falar também uma outra questão. A partir do momento que se instalam os engenhos de açúcar e que os índios não aceitam, os indígenas não aceitam ser escravizados, eles trazem para cá os africanos que serão escravizados para trabalhar na mão de obra no processo de produção então do açúcar, que é a atividade econômica desenvolvida nesse primeiro momento, né? A partir do momento que o rei de Portugal decide colonizar, então a atividade lucrativa desenvolvida aqui é a atividade da produção de cana-de-açúcar, tá? Foi isso que nós vimos aqui. Nós falamos dos 3 primeiros governadores gerais, nós vimos que eles começam a ocupar vários pontos do território brasileiro, que era de posse de Portugal, né? E aí começa então essa colonização a avançar, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!